Boas pessoal, hoje temos um react um pouco diferente daquilo que estamos habituados a ver no meu canal. Vamos ter uma reação ao podcast de SDK.comando de Miguel Milhão sobre a teoria da geopolítica com Gonçalo Sousa. Vocês já conhecem bastante bem estas duas pessoas. Portanto, este título chamou-me bastante a atenção por ser do meu pelour, por ser do pelour do canal. E eu achei bastante engraçado comentar uma pequena parte do vídeo do qual falam sobre as relações da China, entre a China e os Estados Unidos, e também falam um pouco sobre os chips. Mas antes de começarmos a reagir, eu quero dizer para não te esqueceres de colocar gosto e de subscrever o canal. Porquê é que alguém começa uma guerra comercial com o seu maior parceiro económico, cuja, produz 90% dos medicamentos do mundo, se não me engano, ou é Índia e China, se calhar os dois, que produz quase todos os componentes pequenininhos, coisinhas que tu usas, quase as coisas que tu precisas para casa, aquelas merdas. Pronto, e os pormenores. Os meios de consumo, vamos chamar assim. Sim. Porquê é que tu começas uma guerra comercial? O Trump começa a guerra comercial e eu pensei assim, se calhar isto é Trump, isto é maluqueira. Mas depois vem o Biden e o regime é igual ou pior. Percebes o que eu quero dizer? Porque eu tenho uma opinião sobre isso. Ou diz qual é a tua tese? Mas a minha tese é simples. Foi que a elite política americana percebeu que o facto de terem movido as grandes indústrias a nível de produção industrial e afins para os novos países industrializados do leste asiático e também no caso da China, fez com que muita malta de classe média, a nível da produção industrial, perdesse os seus empregos e não só isso, ganhasse menos dinheiro agora, porque o processo industrial foi aquilo que permitiu o maior crescimento económico que nós já vimos na história do mundo da humanidade. Portanto, acho que houve uma compreensão por parte, quer da direita ou da esquerda, enfim, da elite política americana. E também de pensarem que a China estava a ficar grande demais, podia ser uma coisa dessa? Exatamente. E, portanto, perceberam, para lá, porque o poder económico muito facilmente se transforma em poder financeiro, e isto leva aqui a que se o poder económico já não é tão relevante aqui através da destruição da minha classe média, eu vou perder o controle financeiro através da desvalorização do dólar. Esta é a minha tese. Essa também era... A percepção de Miguel Milhão surge da postura firme de Trump perante a China, mas não foi só isso que fez romper as relações comerciais. As relações comerciais romperam-se já há algum tempo atrás, e é aí que deve ser feita uma análise para tentar compreender o que é que efetivamente aconteceu. Não é simplesmente porque a China estava a ficar grande demais, é válido sim, mas eu considero incompleto. Portanto, o Gonçalo estava a falar bem, mas vamos lá ver o que é que aconteceu. Com a chegada de Deng Xiaoping em 1979, os Estados Unidos pensavam que a China iria se democratizar e liberalizar-se, mas não passou de uma ilusão. Em 1980 é dado o estatuto de Most Favored Nation à China. O que é que isto significa? É um estatuto que uma nação atribui a outra no comércio internacional. Portanto, na Organização Mundial do Comércio, significa que a nação beneficiada terá garantias e vantagens comerciais, tais como a redução de tarifas que qualquer outra nação recebe. Mas em 1991 este estatuto de Most Favored Nation é retirado à China devido, e é aqui que começamos a responder à pergunta inicial que Miguel Milhão fez, porque é que alguém começa uma guerra comercial com o seu maior parceiro económico. Portanto, o que é que levou a essa retirada desse estatuto? Por várias razões. Primeira, devido à violação dos direitos humanos em geral pela China, às suas práticas comerciais injustas e aos obstáculos ao acesso ao mercado, à falta de transparência jurídica e regulamentar, ao grande e crescente déficit comercial dos Estados Unidos com a China, déficit comercial que quase triplicou entre o tempo de 2000 e 2009, e milhões de empregos industriais nos Estados Unidos foram perdidos. É isso que o Gonçalo estava a referir. Também grandes preocupações sobre o fracasso da China em respeitar os direitos da propriedade intelectual dos Estados Unidos. Isto sendo aplicável, por exemplo, no caso prático, a vontade da China de encorajar a inovação nacional ou indígena às custas da inovação e tecnologia estrangeira. E, por fim, o mercantilismo chinês, que teve efeitos devastadores na economia americana. Portanto, a ideia seria tornar
a China democrática. Bush pensou que as pressões sociais iriam desencadear mudanças institucionais e que para o regime chinês sobrevivesse, teriam de acomodar as exigências e democratizar. E assim os investimentos presentes na China seriam ferramentas para impulsionar, mas estas falharam, obviamente. E muitos afirmam que também o problema está na China ser muito diferente de nós, culturalmente, não é? Porque a cultura regulatória local da China enfatiza a soberania da burocracia governamental e do partido, em vez dos direitos individuais e também dos indivíduos, da contestação da sociedade em determinadas decisões e também na governabilidade em si, portanto, na complexidade do sistema constitucional, administrativo e jurídico. Por isso, obviamente, a integração da China na Organização Mundial do Comércio sempre seria extremamente desafiadora. Estas foram as razões que levaram ao romper das relações comerciais, efetivamente, evidências. Portanto, e como vemos, mesmo antes de Trump, os Estados Unidos não conseguiram tornar a política comercial coerente com a sua rivalidade geoestratégica com a China. A minha tese até há pouco tempo, sou sincero. Eu também pensava... Tens nova? Tenho uma nova tese. Estou curioso. Essa era a tese que eu tinha nos últimos 2-3 anos. Meditava no assunto e pensava, se calhar é porque meteram na cabeça dos políticos americanos que a China vai ficar grande. Meteram isto na cabeça. E porque assim, falta de dinheiro nos Estados Unidos. Esta seria a tese mais factual e evidente que o Gonçalo estava a referir, porque a indústria americana foi movida para a China, fez com que a classe média perdesse os seus empregos e depois mostrei-vos as consequências. Mas a tese de Miguel Milhão, esta última sobre a influência, também não é descabida de todo, porque a Estratégia Nacional Americana, 2017, caracterizava a China e a Rússia como concorrentes que desafiam o poder, e não só a influência e interesses dos Estados Unidos, tentando assim minar a segurança e a prosperidade americana. Portanto, estes países estariam assim determinados a tornar as economias menos livres e menos justas e, ao mesmo tempo, a aumentar as suas forças armadas, controlar informações e dados para reprimir a sociedade e expandir influência. Daí sim fazer sentido a observação dele, mas também estou interessado em ouvir a outra, porque ele agora vai falar do que está a acontecer mais recentemente. Eu não vejo isso, não. Não. Sabes, o pessoal dizer, não há classe média nos Estados Unidos. Fosca-se, basta ir lá. Tipo, há muito dinheiro, muito mais que em qualquer outro ponto do mundo. Mas, claro que eles dizem, não sei o que, já não é a mesma coisa e tal, mas isso é só tretas. Não se vive em lado nenhum nada que se pareça como na América. Agora, o que eu sinto é isto. O que eu sinto é, eu tinha essa tese como tu, tinha a mesma visão do mundo, mas depois comecei a refletir numa coisa nova, que foi o que aconteceu no fim de 2022, que foi o AI. Sim. Agora pensa assim, comecei a refletir disso. O AI, é realmente uma revolução tecnológica que pode desequilibrar a balança do mundo. Pode desequilibrar a balança do mundo porque faz um dronezinho que consegue voar sozinho e descobrir o seu target e arrebenta um target assim sem problemas. Eu agora vou interromper um bocado, vou passar um pouco à frente, porque existe uma interrupção aqui, mas já deu para perceber qual é que vai ser o tema da segunda tese de Miguel Milhão. Portanto, vamos passar aqui diretamente para o assunto, onde ele vai abordar mais na situação da inteligência artificial. Sim, depois estávamos a falar, então vamos imaginar que acontece isto. Tu chegas ali e chamam o presidente dos Estados Unidos ou a equipa dos Estados Unidos, eles começam a ver aquela merda, isto vai destabilizar tudo, isto vai criar um unbalance de tudo. Como é que se faz inteligência artificial? É com chips. Estás a ver a cena dos chips? Porque eu não percebi uma cena. Eles são os maiores produtores disso a nível mundial, não sabe? Não, repara nisto. Os chips, eu vou-te explicar tudo sobre os chips. Os chips, há 3 níveis de chips. Há aqueles chips que estão nos computadores, nos frigoríficos, está a ver? Tipo, nos micro-ondas. Há os chips, tipo, vamos imaginar, os telemóveis mais moderados, mais normais. E há os chips de última geração que são usados nos telemóveis mais evoluídos, são usados
para a guerra, são usados para placas gráficas poderosíssimas, são usados para esse tipo de coisas. E para o AI, que é os GPUs. O que acontece? Acontece que eu nunca percebi porque é que raia que o governo americano diz assim, antes de 2022, não se pode vender chips para a China. E eu disse assim, não se pode vender chips para a China? Que raio de uma ideia? Isto é como mandar um país para a Idade das Trevas. Não se pode vender os chips desta geração, nem as máquinas para a China. Sabes o que eu quero dizer? Porque, para, permitias a facilidade de desenvolvimento, não era? Agora a minha cena é essa. Mas isso é tão agressivo que eu não percebi. Agora começo a perceber que se calhar o que os americanos querem é que eles serem eles a estar à frente, a desenvolver todas as tecnologias e a fornecer, digamos, primeiro a desbravar o caminho e ver o que é que dá para fazer com aquilo, e depois dizer, ok, está porreiro, podes usar. Para não perderem o império. Controle. Estás a perceber? Sim. Não, faz sentido. Isto é quase a corrida lunar, né? Só que em versão mas muito mais importante. Não é? Mas muito mais importante. Sim, muito mais. Eu agora vou-vos explicar como é que esta corrida e preocupação securitária sobre os chips surge. Portanto, para conquistar os setores da chave da economia do século XXI, a China o que é que fez? Eles instruíram os seus burocratas e empresas a obter propriedade intelectual americana por qualquer meio necessário. As tecnologias de inteligência artificial e 5G são assim as pedras basilares. As empresas têm acesso praticamente ilimitado a dados internacionais que recolhem para tornar a inteligência artificial mais precisa e assim integrando o objetivo da construção da Rota da Seda, da iniciativa da Rota da Seda, e implementar redes de telecomunicações físicas e digitais por todo o lado, por todo o mundo, e onde o mundo terá de adaptar-se às suas regras. Portanto, padrões, e não só às suas regras, mas também como aos padrões e prioridades da China. A Europa forneceu mercados em expansão quanto a bens e conhecimento de software. Acontece que a China concebeu esse conhecimento artificial e agora está nos primeiros lugares das vendas das tecnologias, como nós bem estamos a vivenciar. Um mercado que a Europa deveria supostamente dominar, não é? Visto que a impulsionou. É algo que nos próximos tempos a Europa não dominará, e isso significa não estar à frente de um mercado de tecnologias de informação que hoje é uma peça fundamental. Como vimos há pouco, como a Organização Mundial do Comércio organiza os standards, a China adaptar-se-ia às regras do mundo e desta forma mudava-se o sistema chinês. Na prática, o que tem vindo a acontecer é o mundo a adaptar-se à China. A China não se quer adaptar, a Rota da Seda é exemplo disso, 5G, Huawei. O plano chinês para as próximas décadas é conquistar grande parte da economia internacional, obtendo a liderança e lançar a deles. Começam a estipular standards, o mesmo que os Estados Unidos fizeram pós-guerra para os seguirem. Então, eu quando pensei nisso, eu disse, Miguel, se calhar tens aqui qualquer coisa. Se calhar, desde o princípio, desde 2018, nós ainda não sabíamos nada disto da AI, mas eles já sabiam. E então eles começam a formar as medidas e começam a criar uma estrutura para até criar uma própria instabilização. Não estou a dizer que a guerra foi de propósito, mas já que ela está aqui, vamos aproveitar. E já não se vende chips para a Rússia. Estás a perceber a cena? Sim. Não, e até coincide. Das datas que tu estás a mencionar, até coincidem perfeitamente. Ou seja, eu é um bocado aquela cena da conspiração, como é natural, temos sempre que conspirar, mas nós temos que tentar interpretar o mundo. O que eu acho é, eu se fosse o dono do império, era justamente isto que eu fazia. Ok? E a China tem muitos problemas, porque eles não conseguem produzir os chips de terceira geração, eles não conseguem produzir as máquinas de segunda geração, segundo nível, portanto, eles basicamente conseguem, se não me engano, produzir as máquinas que produzem os chips para micro-ondas e conseguem produzir os chips de segundo nível. Sim. Mas nem conseguem produzir as máquinas de segundo nível, nem conseguem produzir os chips. Ninguém consegue. Agora que os semicondutores avançados são vistos como essenciais para a defesa nacional, a China está a adotar a abordagem de toda a nação e a investir recursos nacionais
na indústria. Segundo um relatório da Rand Corporation de 2022, os sistemas militares da China dependem de chips mais antigos e menos sofisticados, fabricados na China, sobre o qual o controle da exportação dos Estados Unidos não terá qualquer tipo de efeito. Portanto, se a China precisar de chips mais avançados para sistemas de armas baseados em inteligência artificial, provavelmente poderá produzi-los, embora a um custo bastante elevado. Mas conseguem fazer mais do que micro-ondas. E vamos apontar para várias evidências. Portanto, notou-se que houve, nisto da guerra da Ucrânia, notou-se que houve um aumento enorme nas importações de uma espécie de rolamentos da China, que provavelmente permitiu a produção de tanques. O fluxo contínuo de chips de silício provenientes da China forneceu componentes essenciais para a China, para a Rússia, em restaurar a sua produção de armas, permitindo assim que a artilharia, mísseis e drones russos, por exemplo, continuassem a causar destruição tanto nas forças de contra-ataque ucranianas como nos alvos civis. E não é só isso. A empresa Nvidia tem sido impedida de vender os seus chips mais avançados. Portanto, a Nvidia, com a sua sede em Califórnia, portanto, eles têm sido impedida de vender os seus chips mais avançados, nomeadamente as séries H100 e A100, a clientes chineses, desde agosto, quando os Estados Unidos impuseram controles de exportação à tecnologia utilizada para a inteligência artificial. O que quer dizer que a China já tinha acesso a esses chips. E tendo acesso a essa tecnologia, já pode explorar, certo? Mas há mais. A Coreia do Sul, nomeadamente as empresas sul-coreanas, como a Samsung Electronics e a LG, entraram no negócio de fabricação de chips na década de 1980. É uma economia dependente do comércio. Portanto, a economia da Coreia do Sul é uma economia dependente do comércio, mais de 70% do PIB, podemos apontar para este valor. O seu principal parceiro comercial é a China desde 2003. E a China mais Hong Kong representam mais de 60% do mercado de exportação de chips da Coreia do Sul. Por isso não estamos a falar de uma China que é dependente de chips avançados e que não vai avançar no seu desenvolvimento porque não a deixam. Não é isso. A China está ativamente a tentar recuperar o atraso no setor com enormes investimentos governamentais e é um país com recursos e acesso à informação de uma maneira ou de outra para o fazer. Espero que tenham gostado da minha reação a este vídeo do podcast CDK. Foi mais um contributo, um complemento àquilo que foi dito. É sempre bom contribuir para estas discussões. Coloquem gosto, subscrevam o canal para seguirem futuros vídeos sobre geopolítica. Obrigado.